Olá, vamos continuar com as nossas histórias bíblicas. A história de hoje é a última história do livro de Josué. Mas vamos lembrar um pouquinho da nossa última história, lembrando que aqueles reis foram atacar os gibeonitas e eles pediram ajuda para Josué e eles começaram a lutar. E Josué pediu, né, orou ao Senhor e pediu que o sol e a lua parassem. E Deus fez com que o dia prolongasse. Foi um dia longo, a noite não chegou e eles continuaram lutando. E Israel venceu aqueles reis, venceram a batalha. Josué, ele foi um soldado obediente. Ele obedeceu a Moisés quando Moisés era vivo e depois, quando ele ficou conduzindo o povo no lugar de Moisés, ele continuou obedecendo ao Senhor. Josué, ele foi um soldado forte, valente, ele foi muito corajoso. Ele venceu 31 reis, muito, né? E aqueles reis eram tudo ali, daquela terra de Canaã. E ele venceu, e aquela terra ele dividiu entre as 12 tribos de Israel. Aquela terra de Canaã era aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, que daria para ele a sua descendência. Vocês lembram? Quando Deus disse para Abraão sair do meio dos parentes dele e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele? Então, agora finalmente o povo de Israel, eles tinham a sua terra, eles tinham a sua herança que Deus havia prometido. Josué e Israel, eles venciam todas as batalhas. Eles juntavam seu exército e eles lutavam, eles venciam porque o Senhor, ele estava com eles e o Senhor lutava por Israel. Depois que Josué venceu todas as batalhas, Deus também deu várias orientações para Josué de como ele deveria dividir a terra, distribuir entre o povo de Israel, né? E ele obedeceu ao Senhor. Também Deus disse várias coisas que era para ele passar para o povo, orientações que o povo deveria aprender e deveria obedecer. E Josué fez tudo conforme o Senhor mandou. O tempo passou e Josué, agora ele já estava ficando velho. Então ele reuniu todo o povo de Israel. Josué, ele lê para todo o povo, todos eles, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Josué queria que o povo se lembrasse de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Como Deus tinha dado a vitória para eles em todas as batalhas, como Deus tinha dado para eles a terra de Canaã, também como Deus libertou eles lá do Egito, das mãos de Faraó, como Deus abriu o mar, como Deus sustentou eles no deserto com aquele pãozinho que descia do céu, com o maná, né? E Josué queria que eles contassem isso para os filhos deles e que os filhos deles contassem também para os seus filhos e para os netos, bisnetos. Não era para eles se esquecerem de tudo aquilo que Deus havia feito para ele, havia feito por eles, né? Josué também falou para eles se esforçarem para obedecer e fazer tudo que estava escrito ali, ó, na lei. Lembra que eu falei que Moisés tinha escrito os 5 livros da lei? Então, tudo que estava escrito ali, né? E não era para eles se afastarem, não irem para a direita e não irem também para a esquerda, mas era para eles se achegarem ao Senhor, ficarem bem pertinho do Senhor, obedecendo ao Senhor. Falou para eles também não se misturar com aquelas nações que ainda tinha por ali. Ainda tinha algumas nações, ainda tinha alguns povos. Então Josué falou, não se misture com eles, porque o Deus deles é diferente, eles não amam o nosso Deus, eles são homens maus, homens pecadores, não se misturem com eles, né? Também não se inclinem, ele falou, não clamem e não sirvam aos seus deuses, porque se vocês fizerem isso,
Deus vai ficar muito zangado com vocês. E ele disse uma coisa muito bonita para o povo. Vocês não precisam desses deuses, porque olha só, vou ler para vocês aqui. Ele disse assim, ó, um só de vocês vai fugir 1000, porque o Senhor luta por vocês. Já pensou? Um deles ia vencer 1000, porque o Senhor ia lutar com eles. Não era para eles terem medo, era para eles confiarem no Senhor. E ele falou assim, olha, se vocês deixarem o Senhor e se unirem a esses povos, o Senhor vai deixar de lutar por vocês. E Josué, ele faz uma aliança com o povo, uma nova aliança. Ele diz assim, olha, tira do meio de vocês os ídolos dos seus pais. Lembra que quando eles estavam no deserto, né? E eles ficaram 40 anos e os pais deles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto. Eles fizeram bezerro de ouro, eles tinham ídolos e muitos desses israelitas, dos filhos, né, desses hoje que estavam herdando a terra, eles ainda tinham os ídolos dos seus pais. Então o coração deles ainda não estava totalmente aberto para o Senhor. E Josué, ele fala isso para eles. Tira do meio de vocês aqueles ídolos que seus pais deixaram. Servem ao Senhor de todo o coração. Amem ao Senhor de todo o seu coração. Porque ele disse assim, olha, eu e a minha casa, ou seja, eu e toda a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos amar ao Senhor. A minha decisão hoje, diante de vocês, diante de Deus, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, todos eles juntos, eles responderam assim, nunca deixaremos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, quando eles falaram isso, Josué pegou uma pedra, Josué colocou essa pedra debaixo de uma árvore, de um carvalho que tinha ali. E Josué falou assim, olha, essa pedra aqui vai ser testemunha, né, da promessa que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo para o Senhor que vocês nunca vão deixar o Senhor e nunca vão servir a outros deuses. Essa pedra aqui vai ser testemunha, vai servir de testemunho para que vocês não mintam para o Senhor. Quando vocês verem essa pedra, vocês vão se lembrar daquilo que vocês falaram. E Josué, ele despede o povo. Depois de tudo isso que ele fala com o povo, ele despede o povo e cada um deles vai agora para a sua terra. Aquela terra que eles receberam como herança, lá na terra de Canaã, a herança que eles receberam do Senhor. Josué, ele morreu com 110 anos, mas a palavra de Deus diz que os anciãos, aqueles homens idosos que vocês já aprenderam, né, que viveram, continuaram vivos depois que Josué morreu, esses homens, eles conduziram o povo e o povo serviu ao Senhor, né? Esses homens orientavam o povo e o povo serviu ao Senhor enquanto esses anciãos viveram. Josué, ele foi um bom soldado, um soldado do Senhor. Quando, aqui no nosso país, quando o rapaz faz 18 anos, né, eles podem servir, ser soldado, para servir a nação, servir a sua pátria, né, servir o nosso Brasil. Mas para você ser soldado de Jesus, você não precisa ter 18 anos. Você pode ser um soldado de Jesus hoje. Se você tem Jesus dentro do seu coração, você pode ser um soldado do Senhor Jesus. E se você ainda não tem Jesus, você pode convidar Jesus para vir morar dentro de você. Convida ele para que ele faça morada, né? Habite dentro de você e seja também um soldado de Jesus, assim como Josué. O soldado do nosso país, ele ama a nação. Quando eles vão lá no exército, eles fazem continência para o comandante, né, para o seu superior, eles obedecem às ordens, né? E um soldado de Jesus também,
ele deve obedecer às ordens do Senhor. E as ordens do Senhor estão aqui, ó, na palavra de Deus. Para você saber o que Deus quer para a sua vida, você precisa ler a Bíblia. Ouvir as histórias da Bíblia, se você não sabe ler, pedir para os seus pais lerem para você, né? Outra coisa também, quando o soldado lá no quartel, o soldado brasileiro, ele fala para o seu comandante as coisas que ele precisa. Você também, como soldado de Jesus, você pode contar para ele todas as coisas que você precisa. Também você pode agradecer, né? Você pode pedir ajuda para ele e ele vai te ajudar. Um soldado de Jesus, ele também pode cantar para adorar o Senhor. Você já viu como é bonito no dia 7 de setembro ou quando os soldados desfilam? Você já viu? Os soldados brasileiros, nosso exército marchando, não é bonito? E quando eles cantam o hino nacional, que coisa mais linda que é. Você também pode cantar para o Senhor, como um soldado de Jesus. Cante quando você estiver triste, você estiver abatido, ou quando você só quiser adorar, falar com o Senhor, cante para Ele e Ele vai gostar de ouvir a sua voz. Lembra-se que Jesus, Ele ama você. Você é um presente precioso, né? Você é especial para Ele, né? E assim como os nossos soldados, dia 25 de agosto agora é comemorado o Dia do Soldado Brasileiro. E assim como nossos soldados, eles são importantes para o nosso país, você também é importante para o Senhor Jesus. Seja um soldado de Cristo. Eu já sou um soldado de Cristo. Olha, eu tenho 65 anos. Para ser soldado do exército de Jesus, não tem idade. Qualquer um pode ser. Mas antes de tudo, você precisa amar ao Senhor Jesus para ser um soldado de Cristo. Você precisa amá-lo e você precisa convidá-lo para morar dentro do seu coração. Faça isso. Lembre-se sempre que Ele te ama e você é um presente precioso para o Senhor. Que Ele te abençoe, abençoe a sua família. Fique com Jesus. Amém.